Como dizia, nós e o mundo temos acompanhado as guerras, as crises humanitárias, as perseguições religiosas em várias regiões. Hoje, em Fátima, eu tive o privilégio de acompanhar, mas à distância, e o que eu senti é que a paz foi a palavra muito referida durante a cerimónia de Fátima, devido a um mundo que está marcado por divisões, guerras e incertezas. Nós, como os incansáveis defensores da paz, escolhemos a paz é o verbo, como tema de conferência de maio de 2026, no Centro de Reflexão Cristã. O Papa Leão XIV, num dos seus discursos, afirmou que reza que Deus faça renascer o desejo de nós compreendermos melhor reciprocamente, de ouvirmos uns aos outros e vivermos juntos no respeito e na fraternidade. Esta é a segunda conferência de maio, não é? Já tivemos a primeira na semana passada, que o verbo foi o poder, e hoje, perdoar, desculpa, era o P. E hoje escolhemos o verbo estar. E não poderia ter sido melhor, uma vez que o nosso saudoso Papa Francisco dizia: a proximidade é o estilo de Deus. Portanto, estar parece-me ser uma palavra forte. E por isso questionamos: que fazer quando tudo arde? Ficar ou partir? Olhar e ou agir? Como é estar nas periferias? Como é a relação entre estar longe e estar perto? Que paz no meio do conflito? Várias são as perguntas que abrem esta segunda conferência sobre o modo verbo estar. Conosco temos a Catarina Bentecourt e a irmã Beta Almendra. Vou fazer uma apresentação de ambas. Uma breve apresentação, porque, pronto, não é preciso apresentá-las, mas vou fazer questão de fazer. A irmã Beta Almendra é natural de Ericeira e é missionária das Irmãs Missionárias Combinianas. Eu estava com receio de não dizer a palavra correta. Em 1970 foi batizada e fez o seu percurso inicial na paróquia de Ericeira, portanto, e não só fez o seu percurso religioso inicial na Ericeira, como frequentou a escola primária naquela localidade, fez o ensino secundário já em Mafra e também frequentou a Universidade do Escal. Entrou nas Irmãs Missionárias Combianas em 1992, no Porto, e fez noviciado em Itália. Portanto, é uma pessoa que tem percurso em várias regiões. Os seus primeiros votos foram em 1996. Depois desses primeiros votos, completou a sua licenciatura em Ciências Religiosas no Porto e, em 2020, fez o mestrado na Universidade Católica de Lisboa. Já esteve em missões no Quênia, em Portugal, e desde dezembro de 2020 está no Sudão do Sul. Neste ano, concretamente no mês de outubro, a irmã Beta celebrará os 30 anos de vida religiosa e missionária. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Pronto, agora vou me dirigir a Catarina Martins de Bentecourt. É uma jovem de 53 anos. É diretora há cerca de 2 décadas no Secretariado Português da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, uma fundação pontifícia que tem como missão principal apoiar os cristãos perseguidos no mundo e monitorizar as questões relacionadas com a liberdade religiosa. Também é membro da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Catarina tem sido uma voz ativa ao longo dos anos no meio da comunicação social nacionais,
alertando para as questões que são vitais ao nível da defesa e dos direitos humanos. Também muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Apresentadas as nossas ilustres convidadas, não é? Eu vou pedir que, com a paz nos nossos corações, vamos ouvi-las. Ok? Vou começar pela irmã Beta, por favor. O microfone é todo seu. Nesse caso, a câmara é toda sua. Desculpa. Pode começar, irmã. Fazer o quê? Dizer o quê? O que achar melhor que esteja relacionado com o verbo, o paz é verbo estar. O verbo estar, paz. Ok, está bem. Ai, obrigada. Pode ser o que é que eu posso dizer? A paz é um desejo que todos temos, em todo o mundo, em toda a parte, que estamos aqui no Sudão do Sul, ou estamos em Portugal, ou noutro sítio qualquer, é sempre um desejo muito grande. E estamos bem quando temos paz. Estamos bem, conseguimos conviver, estar com as nossas famílias, amigos, há desenvolvimento, há escolas, há hospitais, e realmente a ausência de paz é realmente algo que nos dá muita insegurança, no nosso viver. E é um bocadinho isso que eu experimento aqui no Sudão do Sul. Eu estou em Wau, que é a segunda capital do Sudão do Sul, mas que realmente a insegurança é enorme e não há paz, não há paz. Em qualquer canto no Sudão do Sul há conflitos. Aqui, especialmente aqui em Wau cidade, não ouvimos muito, de vez em quando ouvimos assim alguns tiros, também por causa ouve-se alguns foguetes, aqui são alguns tiros, não? Mas de resto a cidade é algo um bocadinho mais protegida. O que nós, as consequências que recebemos, não é? E que nos faz que faz sofrer, não é? É um bocadinho todo as consequências de uma insegurança, de uma guerra, não é? E temos a guerra no Sudão, que recebemos muitos refugiados ou deslocados, porque primeiro eles fugiram para o Sudão porque havia guerra em Sudão do Sul. E agora estavam lá no Sudão a construir a sua vida, fogem do Sudão e estão aqui e vieram para o Sudão do Sul. E realmente é uma realidade muito dura de ver toda esta gente que veio, que veio, em facto, para as suas terras, tentar encontrar as suas famílias, e têm as suas famílias, mas muito complicado porque as famílias aqui já são numerosas. 10, 15, depois chegam mais 15, fica muito complicado acolher esta gente e não há emprego, não há desenvolvimento, não há realmente uma grande dificuldade de sobreviver, não? Não de viver, mas de sobreviver. Não foram aqui, aqui nesta parte, mas noutros sítios sim, mas aqui nesta parte não há campos de deslocados, não há campos deslocados e realmente as ajudas que recebem são muito poucas. Mas há alegrias, né? A realidade é dura, não posso dizer que não, a realidade é bastante dura, mas depois as minhas irmãs trabalham no hospital, todos os dias temos histórias sérias e graves realmente de gente que realmente que foge da guerra e que tentam uma vida diferente e que procuram e que desejam realmente. Mas no outro dia, mas realmente quando vocês me pediram para falar de paz e de estar, este estar vem-me com uma história que aconteceu na segunda-feira aqui, com uma jovem que
que vem do Sudão, e no Sudão fala-se árabe. Aqui fala-se árabe e inglês. Eu falo inglês, pouco falo árabe. E ela veio de Khartoum, não, nem uma palavra em inglês. Para comunicar, lá tenho que sempre chamar alguém para me ajudar na tradução, porque não conseguia percebê-la. E na segunda-feira, então, ela queria ir para a escola, e eu pulo num curso de inglês, noutras irmãs salesianas que têm o curso de inglês para adultos, e paguei-lhe o curso, e já lá está há 3 meses. E ontem, na segunda-feira, fui à missa e depois ela vai ter comigo e assim, irmã, estou feliz, estou muito feliz. E eu, ai, em inglês. E assim, estás muito, muito feliz? Sim, estou muito feliz. Então porquê? E diz, porque eu consigo falar um bocadinho de inglês consigo. Mas foi a simplicidade e a alegria desta menina que realmente que queria o desejo de comunicar, não? O desejo de comunicar e poder ajudar e ajudá-la a comunicar em inglês e depois para ir para a escola. A escola no Sudão do Sul é em inglês, não é em árabe, é em inglês. Há aqui uma grande barreira de língua. E só dizer que estou muito, muito, muito feliz, isto é o estar, hein? É o estar, é o ficar, é o sofrer com as pessoas e um bocadinho dar esperança a tantos jovens, a tantas mulheres e crianças. Eu trabalho muito com mulheres e crianças que realmente podem ir à escola, podem ir à universidade, podem ir tirar alguma coisa para trabalhar, para dar de comer à família. A realidade é esta, não é? Porque realmente depois encontrei a mãe dela no dia seguinte e ela como é que está? A pedir comida porque não tem comida em casa, não tem nada. As situações nestes países é sempre muito complicada, e não há emprego, não há desenvolvimento, continua e as escolas, é tudo assim um bocadinho desastroso, mas que realmente há aqui este pequeno exemplo desta moça, realmente estes pequenos exemplos que vamos tendo na vida e que vamos realizando, vamos sentindo, tocando, não? Vamos tocando com estas jovens, diz-nos tudo, diz-nos para estar, para amar e estou muito feliz da minha vocação missionária, estou muito feliz de estar aqui no Sudão do Sul e não quero outra vida, não quero ir para Portugal, não quero, não é o não querer ir para Portugal, mas estou muito bem aqui nesta realidade porque se vive dando esperança, dando-nos uns aos outros, não? E em gestos simples, em coisas muito concretas, e que realmente faz uma diferença enorme, mas mesmo enorme, na vida destas pessoas. Portanto, agradeço imenso a Nossa Senhora. Hoje é dia Nossa Senhora de Fátima, não? Que realmente estamos aqui sintonizados em Fátima, por ela nos pedir e nos abençoar e realmente que a paz seja uma realidade na vida destas pessoas e que possam realmente ser felizes. Muito obrigada, irmã. Irmã Beta, vou só colocar assim uma questão, uma curiosidade. Não é bem uma questão, é uma curiosidade. Quando decidiu ir eu vou fazer assim, vou puxar para aqui. Mas a irmã não está. Não, é isso que eu vou fazer. Ok. Ouve-me agora? Sim. Ok. Quando decidiu ir aceitar essa, eu não diria aventura, esse desafio, essa missão. Eu, por acaso, pensei na palavra missão, mas como já faz parte das missionárias, parte pressupôs que já seja missão. Já é uma missão. Portanto, quando aceitou isso, alguma vez teve dúvidas quando decidiu ir ao Sudão do Sul? Dúvidas? Temos momentos difíceis, não? Mas quando temos momentos difíceis,
de dor, de sofrimento, não? Quando temos realidades realmente difíceis e de injustiça, não? E de injustiça faz-nos pensar, mas o que é que estamos aqui a fazer, ou o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Esses são momentos críticos, são momentos que nos fazem rezar, falar com Deus, e estar assim no silêncio e realmente esperar uma resposta de Deus, não? E Ele dá-nos essa resposta, dá-nos a resposta de realmente e dá-nos a paz de ficar, de estar novamente aqui em situações de grande injustiça. O que nos faz mais sofrer e dizer o que é que estamos aqui a fazer, não é? É porque sofremos alguma injustiça, vemos a realidade que podia ser tão diferente e não é. E não entendemos, humanamente não conseguimos entender e questionamos, mas vou para Portugal, vou noutro sítio qualquer, mas depois realmente a resposta de Deus, quando realmente fazemos silêncio no nosso coração e ouvimos Deus a falar connosco, realmente diz-nos realmente que estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo. E dá-nos esta coragem, esta alegria e a paz, dá-nos a paz de ficarmos. Porque sem esta paz realmente não poderíamos ficar, não? Se não temos paz no nosso coração, a nossa missão, o nosso serviço não resulta, não funciona. Realmente, quando estamos um bocadinho mais agitadas, ou eu estou um bocadinho mais agitada, um bocadinho mais preocupada com outras coisas, depois o dia não funciona bem, não é? O dia não funciona bem, grito com alguém assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? A gritar, oh meu Deus, por amor de Deus, tem calma e sorri, faz um esforço para sorrir e acalmar, não é? Realmente, e isto ajuda-nos a estar, porque esta gente aqui vive muito do trauma, não? A guerra é algo terrível na vida das pessoas e a única coisa que esta gente sabe quando também tem este sentimento como se diz, anger, de Raiva. de raiva, de raiva, assim, pronto. A única coisa que conseguem fazer é lutar, é lutar e se for preciso matam, quer dizer, não, porque é a única coisa que viram na vida e que sabem fazer, não é? E isto temos de ter muito cuidado, especialmente aqui no Sudão do Sul, temos de ter muito cuidado como falamos com as pessoas, como estamos. Temos de ser pessoas de paz. Se trazemos guerras para eles, é melhor ir para Portugal. É melhor ir para Portugal. Mas é assim, é a realidade, é a realidade. Só mais uma questão, que temos aqui pessoas no público que também querem colocar algumas questões. Relativamente às meninas, as raparigas, como é que é esse processo todo? As meninas é a minha paixão. Realmente trabalho muito com estas jovens de diferentes culturas, diferentes idades, diferentes escolas e encontro-me com elas aqui nesta cabana que eu aqui estou, muitas vezes tenho aqui muitos encontros com elas, depois vou visitá-las às escolas, na família. E o grande trabalho aqui que eu faço com estas meninas é realmente ajudá-las a estudar. E porque acredito muito com a educação, este país poderá ser diferente, e elas poderão ser grandes líderes na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho. E por isso há aqui um investimento muito grande para que estas jovens estudem,
Neste momento estamos a apoiar já 10 jovens universitárias, estão na universidade. Vamos ver o resultado que virá depois da universidade, mas realmente dá gosto de ver estas jovens a crescerem, a ficarem mais mulheres e poderem realmente dizerem alguma coisa dos seus direitos, porque realmente as mulheres e as meninas aqui são sempre a última parte, não? É sempre nas escolas, quem vai para as escolas são os rapazes, porque e há um problema em casa, é as meninas que ficam em casa, os rapazes vão para as escolas. Aqui o desenvolvimento é tudo muito para os homens. Às vezes dizem que eu estou sempre contra os rapazes. Eu não estou. Eu gosto muito dos rapazes, não tenho nada contra os rapazes. Só que vejo uma grande injustiça, não é? Neste equilíbrio, não é? Não há aí um equilíbrio. E então fiz esta opção e faço esta opção de realmente de poder ajudar estas jovens a estudar e depois todo o estudo, depois todo o acompanhamento que é preciso dar a estas jovens. Tenho cerca de 200 meninas que acompanho, realmente é um esforço grande que fazemos, não sei se vamos conseguir continuar, mas pronto, quando estamos, continuamos, mas porque há as despesas das escolas, depois de casa, de comida, roupa, livros, cadernos, todo o material, não é? Que realmente que vão precisando, porque a família não consegue apoiar, estas jovens. E se nós não apoiamos, elas ficam em casa. E então é um bocadinho esta luta para que elas tenham uma vida melhor e que consigam sonhar, não é? Então é realmente bonito. Não, no domingo passado tive aqui um encontro com elas e perguntava o que é que vos faz especial, para criar um bocadinho awareness, não? O que é que vos faz especial, não? E então diziam porque estudamos, porque falamos inglês, porque rezamos, mas pronto, vieram assim, porque temos sonhos, queremos ir para a universidade, e assim, uau, que bonito, não é? Que bonito escutar estas jovens, as meninas que realmente a crescer, e este é o realmente a grande força e o meu grande trabalho aqui em UAU é com estas jovens. Mas te reitero o cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. E muito obrigada pela experiência que nos partilhou, muito importante. Eu só queria fazer uma pergunta, na sequência da pergunta que já foi feita relativamente às raparigas. Quero saber, onde é um sítio onde se vive violência diariamente de uma forma generalizada. Mas o que eu queria perguntar é se, por acaso, ou sistematicamente, há alguma situação, em termos mesmo de violência, que lhe permita dizer que as mulheres, as raparigas, sofrem mais esta violência do que os homens e os rapazes, pelo fato só de serem mulheres? Agora, realmente, a violência, não? A violência para estas jovens é enorme. Um caso ontem, não? Outra jovem que veio ter comigo, ela já fez a secundária, acabou a escola secundária e está à espera que se consegue entrar na universidade ou não, dos resultados. E está em casa. E ajuda numa escola com as crianças e tem um bocadinho um salário mínimo, uma coisa como voluntária, e depois dá-lhe ali um pocket money que realmente que ajuda para as necessidades básicas, não é? E em casa, claro que a mãe pede-lhe ajuda, olha, agora já trabalhas, já não estás na escola, tens de nos ajudar em casa, tens de contribuir para a comida, tens que fazer os trabalhos todos, de varrer, lavar, cozinhar. E ela disse assim, e depois veio cá dizer, irmã, eu faço isso tudo, mas realmente o contribuir com o dinheiro nunca contribuí, porque nunca me chega para mim, não é? Para comprar as coisas essenciais para mim, não me chega, não tenho,
não consigo partilhar com a mãe. E realmente o que aconteceu foi que a mãe e o padrasto, puseram na rua. Puseram na rua. Começaram a discutir, uma discussão forte, e ela saiu de casa porque não suportava mais de estar ali, não é? Porque empurrar estas jovens, quando acabam a escola secundária e isso não tem um emprego ou não tem algo mais, é uma boca a mais a alimentar em casa. Então, empurram estas jovens para fora de casa para ver se conseguem arranjar um marido, para se casarem e para terem filhos e pronto. E já não têm que ter de cuidar de mais desta jovem, não é? Há aqui uma força terrível de este empurrar a jovem para a rua, para que ela realmente encontre alguém que esteja com ela. E depois a pobreza é grande, é fácil encontrar se calhar um homem ou um rapaz que lhe possa prometer mil e uma coisas, e depois, claro, quando elas ficam grávidas e quando têm os bebés, eles deixam-nas. Não é? E ficam sempre as mães solteiras, não é? Mães solteiras, mais ou menos assim, não é? E realmente estas jovens, eu falava com ela ontem, e hoje fui procurar um quarto com ela. Não há aqui quartos, não é como Portugal, não é? Mas pronto, há alguém que possa ter assim um quarto para ela estar 1 mês ou 2 meses, até a ver se conseguimos fazer as pazes em casa, não? Com a mãe, com o padrasto, com a família, porque realmente uma jovem assim está fora de casa não é boa ideia. Mas pronto, esta jovem foi empurrada completamente fora de casa porque não estava a contribuir não está a contribuir com dinheiro, e quando chega a casa come, não? Então é uma situação de muita pobreza, não é? E as famílias, pronto, a escola secundária é o máximo que possam ter, não é? A violência com estas jovens é terrível. Batem-nos, há casos de violação destas jovens, depois ficam grávidas. O que fazer com elas? Dar-lhes proteção. Há muitos casos, homens que batem nas mulheres, e depois as mulheres que há uma cultura de silêncio, em que não se diz muito porque é homem, porque é o engenheiro, é o padre, é alguém, é o professor, pronto, e estes casos de violência existem muito, não é? E depois é a mulher, em todo lado. Como força física, não temos a força física que têm os homens, e realmente sofrem. Há muitas vítimas. Este ano, por acaso, ainda não ouvi, mas todos os anos vêm histórias de mulheres que são mortas, espancadas até à morte pelos seus próprios maridos, homens, I don't know. Por razões para nós que são um escândalo, não é? Por exemplo, se a rapariga recusa casar com o homem que a família escolheu, especialmente uma tribo, é mesmo dizer que quer a morte. É mesmo dizer que quer a morte. Tem que aceitar e tem que, pronto, que ter os filhos. Aqui, pronto, o casar é o ter filhos, não é? É o ter filhos. E a mulher é que depois, no fundo, sustenta os filhos, tenta dar educação aos filhos, alimenta os filhos. O marido é muito ausente, muito ausente, muito ausente. Na maioria dos casos. Mas podemos continuar a dizer que aqui o sexo fraco é as mulheres, não é? Depois, quando as mulheres se impõem um bocadinho de força, quer dizer, há mulheres aqui com muita força,
líderes encontramos aqui já alguns líderes que dão muita esperança a toda uma comunidade e quando os homens se as respeitam, não é? Há aqui realmente um trabalho muito bonito e uma convivência muito boa, até de desenvolvimento com mulheres e homens juntos por esta sociedade, por esta comunidade. Como é que podemos, de forma prática, ajudar, nem que seja monetariamente, esta missão, irmã? Muito boa tarde, sou Adalberto Fernandes. A sua comunicação é extremamente interpelante e duas questões muito simples. A irmã já foi vítima também de violência? E segundo, qual é a relação com outras comunidades cristãs e qual é o apoio que também merece relativamente à sua extraordinária missão? Muito obrigado. Irmã, não sei se é muita coisa, mas eu acrescentava na linha do que o Adalberto perguntou, um toque de pequeno milagre. Se a irmã pudesse escolher um pequeno milagre para a continuidade da sua missão e das suas colegas, das suas companheiras, julgo que não está sozinha, o que é que escolheria para poder ser mudado amanhã e continuando a estar no Sudão junto das suas meninas? Não sei se falámos muito, se foram muitas perguntas, mas ali a mãe Isa vai ajudar. Começa ali pela vítima de violência. A mim nunca me bateram. Mas, por exemplo, há minhas irmãs que trabalham no hospital, já aconteceu, não? Já aconteceu que lhes bateram porque... e continuamos nos casos das mulheres, das crianças e das mulheres grávidas, quando vêm ao hospital para dar à luz, não é? A maternidade, querem sempre o parto, como é que se diz? O parto natural, não querem a operação. Como é que se diz a operação? Não é? Cesariana, yes. Sim. Não querem fazer cesariana porque depois tem que esperar mais tempo para que tenha uma próxima gravidez, não é? Então esperam sempre até à última para que seja um parto normal, não é? E por vezes é impossível, não é? E muitas vezes é impossível e depois vem quase a morrer o bebê e a mãe para o hospital para que se salve, não é? E pronto, e as irmãs vivem sempre nesta emergência, urgência, não é? De salvar vidas, mas antes que possam fazer alguma coisa, tem que ter sempre a assinatura de alguém responsável, não é? Tem que ser alguém que permita, e normalmente é o marido, é o tio, é sempre um homem, não a mulher, que permita que se faça a operação, a cesariana, não é? E se eles não assinam, não dão autorização, não se pode fazer, não é? E pronto, e é sempre é sempre ali um momento muito crítico, porque é urgente, não é? É urgente, é vida ou morte, e por vezes, quer dizer, as irmãs arriscam sem ter a autorização, não é? Porque não há tempo. E foi há 2 meses, mais ou menos, uma irmã, pronto, fez isso, porque, pronto, o bebê e a mãe estavam a morrer e não havia possibilidade, e ela fez a operação. O marido, quando percebeu que estavam a fazer a operação, arrombou a porta do theater, onde fazem a operação, na sala de operações, e bateu em todos, a irmã, do anestesista, dos enfermeiros, toda a equipa médica levou porrada. Diretamente, não? E foi um choque enorme, não é? Depois já conseguiram segurar o senhor que estava fora de controle, por esta situação, não é? Por esta situação
mulheres, vida e morte, e tentou-se ajudar, e foi um problema grave. E depois, normalmente, e desta vez ele não apresentou caso, porque pronto, estavam mesmo a tentar, e depois salvou-se, a mãe salvou-se, a criança morreu, o bebê morreu. Mas a mãe salvou-se, ficou viva, e não fizeram mais nada. Se ela tivesse morrido, ainda nos pediam dinheiro para pagar, porque morreu, não é? Como se diz, tinha que se dar dinheiro, e de vez em quando acontece que temos que pagar, aqui pagas por vacas, não é? Uma vaca, ou 2 vacas, 3 vacas ou mais, para compensar a morte de alguém, não é? Isto é a realidade. No hospital vivemos esta realidade, este stress de 24 horas por dia, e temos de ter sempre muito cuidado. As minhas irmãs, como médicas, enfermeiras, têm que ter muito cuidado realmente como lidam com as pessoas, e tudo muito, muito claro antes realmente de uma operação, e são coisas de urgência, e realmente é muito complicado, não é? É muito complicado. Dizem é uma violência física, realmente. Depois outras violências, realmente, de abusos, de palavras. Isto às vezes é muito comum, não é? As pessoas também nos insultarem, não é? Nos insultarem por diferentes razões, e porque não estão contentes, e porque aconteceu qualquer coisa que intervimos na vida deles, e que realmente não desejavam tanto, e nós pensamos que estamos a fazer o bem, estamos a fazer o nosso melhor, e às vezes, pronto, acontecem estes casos de violência. Não é raro, é comum. Temos que realmente ter muito cuidado por estas razões, não por estas coisas. E depois, realmente, agora estou perdida. Da ajuda, é muito fácil ajudar-nos, não? Como ajudar? Como ajudar? É muito fácil fazer um donativo na conta bancária, ou das Irmãs Missionárias Cambonianas. Ou eu, quando estive em Portugal, abri uma conta disso, de Revolut, que não percebo muito bem disso. Mas pronto, tenho o número da conta, e também se pode fazer por aí, não é que seja difícil o ajudar, não monetariamente, não monetariamente, oferecer algo, uma oferta para estas jovens. E realmente estou sempre a pedir na Ericeira, na minha paróquia, que me ajudem nas propinas das escolas, não é? Porque, no fundo, este ano, até disse, já partilhei com a minha paróquia, este ano foram 10 mil euros que gastei nas propinas destas jovens, não é? Não sei se próximo ano vou ter 10 mil euros para continuar, ou mais, porque, pronto, isto também, a inflação aqui está muito complicada, e a guerra com o Trump, o Irão, e não sei mais o que, complicou ainda mais a vida aqui a nós aqui nos países pobres. Isto ficou muito mais complicado, não é? E pronto, mas é um bocadinho sempre isso, é possível, e é fácil, não é? E depois, Inês, era um milagre, não era? Exato. Sim. E se há outras comunidades cristãs? Como é a sua convivência com outras comunidades, sim. O trabalho com as outras comunidades, não é? As comunidades cristãs e não cristãs, até porque com os muçulmanos também trabalhamos muito bem. Aqui não há, nunca senti uma rivalidade entre cristãos e muçulmanos. Convive-se muito bem. Quando é fazer as nossas festas grandes, agora tivemos a Páscoa, o Natal, se somos vizinhos dos muçulmanos, os muçulmanos vêm às nossas casas, entre vizinhos, comem, reza-se juntos, trabalha-se nas escolas, trabalha-se juntos, no hospital trabalha-se juntos. Não há não senti aqui esta rivalidade. E depois aqui o Sudão do Sul, para se distinguir do Norte, na sua independência, diz-se cristão, não é? Portanto, 99%
são cristãos, para se distinguirem, para serem diferentes dos árabes, dos muçulmanos. É um bocadinho. Agora, com a guerra do Sudão, vieram muitos muçulmanos. A comunidade muçulmana aumentou enorme, mesmo muito aqui. Sentimos pelas mesquitas. Sentimos pelas mesquitas. Desculpem lá. Sentimos pelas mesquitas pronto, que aumentaram, e realmente agora, há pouco tempo também foi a festa do fim do Ramadã Ramadão, e vimos na praça o dobro de pessoas, realmente de muçulmanos que estão, mas pronto, convidam-nos sempre à sua festa, vamos sempre à praça pública estar com eles, em 5 minutos rezar com eles. Não, nunca senti aqui uma rivalidade entre nós, muçulmanos, cristãos, pois aos ortodoxos, aos protestantes. Uma vez por ano, mais ou menos, nos juntamos para rezar pela paz, sempre pela paz. Aquilo que nos tenta unir. Até agora há uma boa convivência com as outras religiões ou com os protestantes, pronto. Entre nós cristãos, não é? Não só católicos, mas entre nós cristãos. Aqui em Uau, olha, estou a falar só em Uau, não é? Porque há outros sítios mais caracterizados como protestantes, como diferentes zonas. E o milagre? Falta o milagre. O milagre, essa é uma pergunta muito interessante, mas que milagre eu gostaria que acontecesse aqui, que milagre? Esta é uma resposta, é uma pergunta que faz-me pensar. Mas o milagre é realmente o quê? Aqui para continuarmos, é o milagre do dia a dia, não é? Realmente que possamos, eu que possa continuar a ajudar aqui as minhas jovens, as minhas irmãs possam continuar a ajudar no hospital, que possamos, vamos tendo ajudas, não é? E estes donativos, estas doações que vamos tendo, porque aqui o Sudão do Sul depende completamente de fora, não é? Não, a diocese, os padres, o bispo, as religiosas, todos nós temos que ter projetos a pedir para fora para nos ajudarem, porque realmente nada aqui que possamos para ter como se diz, um income. Podemos ter Financiamento. Sim, não há nada, quer dizer, fazemos alguns trabalhos, eu com os jovens fazemos terços, e vão vendendo assim à volta, e este dinheiro é um bocadinho para elas terem para as suas necessidades básicas, não é? Mas que, por exemplo, se fazemos um encontro e depois, ou um curso, e vamos pedir dinheiro a eles, nem pensar, não, temos que pagar tudo, não é? Porque não há dinheiro não há dinheiro nem mentalidade para esta independência, não sei como se diz, não é? E ainda não, o Sudão do Sul ainda não está pronto, portanto precisamos sempre de ajuda externa, não? E esta ajuda externa, as Irmãs Missionárias Cambodianas ajudam-nos, a minha paróquia Portugal ajuda-me, quer dizer, vamos ter sempre doações que realmente é providência, chamo-lhe sempre a providência, quando estamos a precisar de construir uma casa para acolher mais jovens, olha, precisamos de dinheiro para o hospital, para pagar os salários, de vez em quando o hospital, ouço as minhas irmãs dizer, no próximo mês não temos dinheiro para pagar os salários, e depois lá se consegue, ter o dinheiro para pagar os salários. Estes são os milagres do dia a dia. Estes são os milagres que queremos que sempre que aconteçam para podermos continuar aqui. E claro, o grande milagre é que não haja guerra. E em dezembro vamos ter eleições. Não sei o que é que vai acontecer, mas vamos ter eleições no Sudão do Sul. Já era para ser este ano, mas adiaram. E dizem que em dezembro vamos ter eleições. Eu espero e rezo e peço as vossas orações realmente que haja estas eleições, como
como forem, mas depois que haja paz, que não venham para a rua lutar e fazer novamente guerra e destruir o pouco que já reconstruíram depois de tantas guerras, de continuar a destruir, mas que haja paz e possível diálogo entre todos. Se calhar este é o maior milagre que tem que acontecer para que possamos continuar aqui. Eu começo por partilhar talvez aqui algumas histórias, porque nós falamos do estar, e partilho convosco. Eu este fim de semana estive em Proença à Nova e um senhor que recebeu um boletim nosso sobre catequistas, onde nós partilhávamos histórias... Não vai fazer barulho? Então, nesse boletim que este senhor recebeu, que falava sobre catequistas, ele é um catequista em Proença à Nova, e ele dizia-me: Catarina, eu vi os testemunhos que deram do Burkina Faso, do Paquistão e da Tanzânia, e de facto, para mim é fácil eu estar aqui e ser catequista, mas as histórias que eu li, eu não sei se era capaz de estar nestes países e ser catequista também para estes jovens, para estas raparigas, para estes rapazes. E por isso a irmã Beta falava, não é, do estar, da felicidade de estar, mas por vezes, e eu pensava com este senhor com quem falei então este domingo, até que ponto é que eu seria capaz de estar naquele lugar, nestes lugares como a Irmã Beta e como tantos outros missionários que estão de facto em tantos lugares do mundo, mas é muito importante nós também pensarmos até que ponto é que nós seríamos capazes, não é, de estar nestes lugares. Outro exemplo que mostra também, isto são exemplos todos muito recentes, mas são exemplos de como mostra que a Igreja está e não abandona a sua comunidade. Por exemplo, aquele sacerdote que foi morto no Líbano, agora em março, o padre Pierre El Rai, que é um sacerdote maronita da Diocese de Tiro, que era colaborador, que era parceiro de projetos da Fundação AIS, e ele morreu no sul do Líbano, vítima de um bombardeamento, quando tentava socorrer os seus paroquianos que tinham sido atingidos, tinham sido vítimas de um ataque anterior de Israel. Mas este padre decidiu não sair, porque a comunidade dele não queria sair ali, daquela zona sul, apesar de terem sido avisados pelo exército israelita que poderiam atacar. Por isso, estar, e a Igreja está de facto em todas as zonas de conflito, de pobreza, mostra que a Igreja é feita de verdadeiros heróis. Muitas vezes, ou quase sempre, heróis anónimos, como por exemplo a Irmã Beta, que nós conhecemos alguns, mas não é conhecida de todos os portugueses, nem de toda a comunidade. E por isso, estes heróis anónimos que, apesar de todas as dificuldades, decidem ficar ao lado do seu rebanho, ao lado da sua comunidade. Portanto, estar é a missão da Igreja e, por vezes, é a única missão neste sentido de não haver muito mais para fazer do que não estar. Se não ouvir, se não acolher as dificuldades da comunidade, por vezes uma comunidade muito pequena, mas que decide permanecer e que me leva a outra história, que é da história do padre Gabriel Romanelli, que está em Gaza, um padre católico, que está com a comunidade que neste momento existe na faixa de Gaza, que são apenas 400, cerca de 400 pessoas, 400 cristãos que estão com ele e com mais 3 irmãs da comunidade, da irmã da Madre Teresa de Calcutá. Portanto, é um padre que, apesar de todas as dificuldades, apesar de estarem a passar por momentos muito difíceis, ele decide ficar. Ele e estas irmãs decidiram ficar e estão ao lado da comunidade a viver exatamente as mesmas dificuldades que esta pequena comunidade na faixa de Gaza. Portanto, a Igreja é de facto uma incansável defensora da paz. E relembro aqui que o Papa Leão XIV assinalou agora o primeiro ano de pontificado e a Vatican News disse que a palavra paz surgiu mais de 400 vezes nos seus discursos, nos discursos oficiais do Papa. E por isso a paz é de facto uma palavra, é um acontecimento que a Igreja quer, é uma palavra incansável para a Igreja e, portanto, a Igreja é sempre defensora da paz.
E nós, na Fundação AIS, nós colocamos ao serviço da paz através de ações concretas que tentamos transformar este conceito de paz como verbo em realidade, apoiando anualmente cerca de 5.000 projetos em cerca de 140 países no mundo. Portanto, nós estamos presentes através do apoio direto à Igreja, para que esta esteja, para que esta permaneça nos lugares mais difíceis, ou porque são países muito pobres, com muitas necessidades, ou porque são países onde a Igreja é discriminada ou perseguida. Nós somos uma instituição pastoral e, por isso, estamos ao serviço da Igreja, através da formação de seminaristas, de padres, de religiosas, de leigos ou catequistas, através da construção ou reconstrução de espaços da Igreja, através da impressão de literatura religiosa, através da mobilidade para que a Igreja possa ir ao encontro das suas comunidades mais remotas, através dos meios de comunicação social para apoiar a Igreja a espalhar a palavra de Deus em zonas onde é difícil chegar devido quer à distância, quer à dificuldade de acessibilidade a estas comunidades mais longínquas. E através também desta ajuda de emergência em países em guerra ou conflitos, onde muitas vezes há uma deslocação em massa da população para garantir a sua própria sobrevivência. Nomeadamente, nos últimos anos, a Fundação AIS tem dado um apoio de emergência e apoio humanitário em países de África e também do Médio Oriente. Nós estamos presentes em diversos contextos, por exemplo, sendo refúgio e cura em zonas de guerra. A irmã também falava disso, dos traumas do que é viver em países de guerra. E nós, neste momento, estamos a apoiar, e trago apenas alguns exemplos. Portanto, na Ucrânia, onde a população está profundamente traumatizada, entramos já no 5º ano de guerra, e a Fundação AIS apoia as igrejas para que estas se transformem, então, em refúgios de cura e também de esperança. Depois, no Líbano, a Fundação está neste momento em que vivemos um conflito, apesar do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, a verdade é que continua o conflito e estamos a apoiar a Igreja através de cabazes de emergência com alimentação, medicação e também roupa para ajudar as famílias deslocadas como consequência desta guerra. Esta guerra, segundo o governo libanês, já provocou cerca de 2.500 mortos e mais de 1.200.000 deslocados só no Líbano. E o nosso apoio é através destes cabazes, destes apoios que são necessários. Depois, falar, por exemplo, no Sudão, na reconstrução no pós-conflito. Não estamos na Diocese da Irmã, mas estamos em Malakal, também outra diocese, em que o bispo, quando chegou, dizia que não havia nada. Não havia edifícios, não havia celebrações religiosas, não havia sequer rebanho. E ele dizia-nos que o processo começa pela reconstrução da confiança entre as pessoas e, posteriormente, das infraestruturas. Ele disse-nos também que a sua nomeação e o facto de ter ficado em Malakal deu esperança à população. Havia apenas cerca de 1.000 pessoas nesta comunidade, nesta diocese. Hoje há mais de 20.000 pessoas. Quase todas as escolas já estão abertas e estão cheias de crianças. A vida está a regressar. Também no Ruanda, a Fundação AIS ajuda e apoia exercícios espirituais para padres, ajudando-os a curar as feridas espirituais remanescentes do genocídio do Ruanda, para que possam também servir melhor as suas comunidades, os seus fiéis. Depois apoiamos também os artesãos da paz locais, artesãos entre aspas. Aqui temos um missionário nesta fotografia, que eu acho que é uma fotografia muito feliz no Amazonas, em que a Fundação AIS garante que os agentes pastorais tenham meios de transporte para que possam estar presentes nas comunidades mais remotas e também de mais difícil acesso. Assim, entregamos anualmente cerca de 1.100 meios de transporte entre bicicletas, barcos, carros e, além disso, a Fundação AIS apoia também 1 em cada 11 seminaristas no mundo, formando assim os futuros ministros de reconciliação em cada um destes países que precisa de reconciliação. Depois, aqui Síria, também a ajuda humanitária, como eu disse, que tem tido um papel muito importante no nosso trabalho, na nossa missão. Temos 2 projetos que eu queria aqui destacar na Síria, que é um projeto que é uma gota de leite, para apoiar as crianças e os bebés que não têm e que os pais não têm capacidade para comprar este leite, que é fundamental para o seu desenvolvimento. Também queria lembrar que no Natal de 2025 ajudámos na aquisição e na distribuição de 27.000 blusões e calças quentes para estas crianças que vivem na Síria.
Depois também trabalhamos na promoção da liberdade religiosa e do diálogo, através da publicação do nosso relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, de 2 em 2 anos, em que monitorizamos a situação em termos de liberdade religiosa em 196 países, denunciando que este direito, o direito à liberdade religiosa, que está inscrito na Declaração Universal dos Direitos do Homem, no seu 18º artigo, está ameaçado para cerca de 5,4 mil milhões de pessoas. Repito, 5,4 mil milhões de pessoas. Neste relatório de final de 2025, concluímos que em 62 países não há liberdade religiosa em pleno, onde vivem então cerca de 5,4 mil milhões de pessoas. Ou seja, 2/3 da população mundial, que vive em cerca de 1/3 dos países do mundo, não tem liberdade religiosa. Depois a criação destas casas de paz, capelas. Eu aqui esta imagem, a imagem de baixo mostra uma capela, a imagem de cima já mostra a capela reconstruída. E anualmente a AIS financia cerca de 755 projetos de construção e reconstrução de capelas, de igrejas, casas paroquiais e centros comunitários. Como nos disse um padre do Bangladesh, estas capelas permitem que o povo reze em paz e tranquilidade, tornando-se assim espaços onde se aprende e onde se trabalha a reconciliação. E, por último, um obrigada por este convite, e a Fundação AIS não fala apenas de paz, mas está presente onde ela, de facto, é mais frágil, agindo como um médico, entre aspas, que cuida das feridas físicas e espirituais, claro, e que ajuda a reparar os danos causados pela guerra através destes missionários que estão espalhados em tantos países do mundo. Sem a presença da Igreja não seria possível a sobrevivência de muitas comunidades e nós, Fundação AIS, estamos ao serviço desta Igreja que precisa de apoio para continuar a dar o seu testemunho do que é ser cristão, apesar de todas as adversidades. Ajudamos a Igreja a estar, a ser defensora da paz e da dignidade humana. Muito obrigada. A Catarina fez-nos um repertório realmente de como a Igreja é importante, pessoalmente na sociedade e no mundo em que vivemos hoje. Estava a ouvi-la e estava aqui a pensar e a fazer umas notas e a pensar comigo. O que é que seria destas populações se não houvesse a Igreja? E se não houvessem pessoas como a irmã Beta? Realmente precisamos de paz. Não só paz, precisamos de corações humanos e a perceberem que somos todos cristãos, filhos de Deus, e que realmente temos que orar todos os dias para que Deus nos ajude, porque isto... Desculpem. Nem sei o que dizer. Vamos passar as perguntas. É melhor. Então, temos aqui a Inês. A minha pergunta vem no seguimento do que diz a Maísa e também porque enfim, isto é de uma leitura de um livro que provavelmente alguns leram, O Louco de Deus no Fim do Mundo, o livro que Javier Cercas escreveu depois de ter acompanhado o Papa Francisco a uma viagem ao fim do mundo, à Mongólia. E justamente uma das protagonistas desta reportagem é uma irmã Ana, missionária, que é nigeriana e está na Mongólia. E a pergunta é, também se calhar para a irmã Elizabeth, para a irmã Beta, o que é que diferencia a Igreja de uma ONG? Sobretudo, portanto, a pergunta é uma questão que está no livro, não é uma originalidade minha, mas eu gosto de ouvir estas respostas e nós sabemos que é porque fazemos as coisas por Deus, mas porque nós sabemos isso, mas quando ajudamos, quando alguém ajuda quem sofre, qual é a diferença de sermos leigos para o desenvolvimento, médicos do mundo? Os leigos para o desenvolvimento são da Igreja, mas o que é que nos diferencia? Eu posso também, se me dá licença, porque eu já respondi muito, não? Já falei muito, mas há uma grande diferença, e a única diferença é nós ficamos,
somos sempre os últimos a sair. Ainda foi agora no Sudão, os últimos a sair foram aí da igreja, os padres, as irmãs, que quando aqui no Sudão do Sul, quando há conflitos, as embaixadas, as NGOs ONGs que estão por aqui, a primeira coisa que fazem é chamar os seus funcionários e dizem: vocês têm que sair. A Embaixada de Portugal já me telefonou 2 ou 3 vezes da Etiópia, o embaixador da Etiópia, mensagens do WhatsApp, a perguntar se eu quero sair. Porque quando há rumores de mais violência, de mais coisas, é a primeira coisa, e eles desaparecem. Todos desaparecem, são os primeiros a sair, são as organizações não governamentais, e a Igreja é aquela que fica. É aquela que fica e sai, se tivermos, e saímos do Sudão, tivemos que sair, quase todos os missionários e padres saíram, mas já estamos a voltar. Aos poucos e poucos já há padres, já há irmãs no Sudão, que ainda está em guerra, mas já lá estão outra vez para estar com a gente, com o povo. É a grande diferença. Como projetos, como ajudas, todos ajudamos, não? Mas a ajuda é bastante diferente. Catarina. Dizer mais ou menos a mesma coisa neste sentido. De facto, a única diferença é essa, é que a Igreja fica, não sai, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os perigos que possam correr, mas de facto a Igreja fica. E nós ouvimos isso em vários países de conflitos. Nós temos vários testemunhos de padres, de irmãs, que dizem que todas as ONGs já saíram, só está a Igreja. E, portanto, a Igreja acolhe e fica e faz o que pode, com muitas dificuldades, mas fica. De facto, é essa a grande diferença. Bem, então vamos encerrar, mas antes um agradecimento à Eclésia, que eu no início não esqueci-me de agradecer, de estarem sempre presentes e dizerem sempre sim quando solicitamos. E em nome de CRC, muito obrigado. Portanto, vamos terminar hoje um bocado relativamente de uma hora boa para podermos jantar, aproveitar ainda o resto de sol e vamos sair daqui mais ricos e levar o estar conosco, porque vamos estar sempre juntos. E vamos orar para que a paz realmente não seja só um verbo, mas seja uma ação. É tudo.